Eu saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos vocês, muito prazer. Eu sou o presbítero Wagner de Lima e este é o canal IPUPM, Igreja Pentecostal União, Poder e Milagres. Nesta manhã eu gostaria de tratar um assunto com vocês acerca de obras da carne e frutos do Espírito. Esse assunto, na verdade, ele está muito escasso nas igrejas evangélicas. Confesso a vocês que hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje no Evangelho. As igrejas evangélicas, elas estão com inúmeros problemas, não que nenhuma igreja tenha problema, pelo contrário, inúmeros problemas, escândalo, como que eu posso dizer, corrupção, pecado oculto. A igreja não cresce, a igreja ela não se desenvolve, sabe? Você vê as pessoas naquela mesmice, não cresce porque tem um pecado oculto que é algo escondido ali. A liderança espiritual que está ali, o pastor, ou o presbítero, ou a missionária que está ali, não tem discernimento espiritual para enxergar que há pecado ali, sabe? E que Deus já falou, Deus já direcionou, Deus já revelou, Deus já mostrou, mas que não tomaram ainda o posicionamento. Então, inúmeros problemas estão hoje acontecendo dentro das igrejas evangélicas. E eu gostaria de tratar um assunto com vocês aqui, que está em carta do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 ao 23. Este assunto, ele está atrelado a obras da carne. Eu vou explicar isso para vocês aqui, o que é obras da carne, tá? O que é carne significa a palavra grega, né? A respeito de carne, tudo isso a gente vai estar tratando aqui. Agora, qual a necessidade de se falar sobre isso? Primeiro, existem 3 doutrinas fundamentais e importantes hoje para serem aplicadas hoje na igreja. Uma delas é a hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Tá? Você vai estar tratando o pecado de Gênesis e Apocalipse, porque a hamartiologia ela vai mostrar quem você nós somos. Ela vai mostrar que eu e você nascemos debaixo do pecado. Isso Salmo 51, que é o Salmo de Davi, quando ele teve o pecado lá com Batseba, lá em 2 Samuel, capítulo 11, se não me falha a memória, depois eu vou conferir aqui. E ele vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Então, ou seja, uma coisa é eu ter consciência do pecado. Uma coisa é eu nascer debaixo do pecado, outra coisa é eu ter consciência desse pecado. Então, por isso, esse é um dos principais motivos porque nós não batizamos crianças. Criança, ela não tem consciência do que é pecado. Ela nasce debaixo do pecado porque, de acordo com Romanos 3:23, vai dizer: e todos os pecados separados estão da glória de Deus. Então, se todos os pecados separados estão da glória de Deus, ou seja, a nossa natureza humana, ela é pecaminosa, caída, herdada de Adão. Nós vamos ver isso no texto. Então, nós vamos orar. Nós vamos orar primeiro. Vamos orar ao Senhor.
Amado e querido Deus, nessa manhã nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus meu Pai, por mais esse dia. Muito obrigado, Deus meu Pai, por esse privilégio de podermos estar aqui aprendendo a palavra do Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus meu Pai, nesta manhã, por Senhor ter nos despertado, Deus meu Pai, por esse fôlego de vida. Nós te louvamos, ó Deus meu Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo, ó Deus, agora. O meu coração, o nosso coração ainda bate, podemos enxergar, podemos falar, podemos apalpar as nossas mãos, podemos dobrar os nossos joelhos, podemos, Senhor Deus, andar, podemos sentir o cheiro das coisas, podemos enxergar, podemos ouvir. Ó Deus, meu Pai, nós somos gratos a Ti, podemos, Senhor Deus, movimentar as nossas mãos. Ó meu Deus, meu Pai, nós Te louvamos, ó Deus, meu Pai, porque nós podemos dialogar, podemos sentir a Tua presença, ó Deus, meu Pai, quantos já partiram dessa vida e não tiveram esses privilégios. E, ó Deus, meu Pai, quantos partiram dessa vida, tiveram esses privilégios, não souberam administrar e caíram no engodo de Satanás. Foram cegos espiritualmente. Fala, Deus, conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a passagem bíblica, que está lá em Carta aos Gálatas, capítulo 5, para falar das obras da carne e frutos do Espírito. Então vamos tratar isso aqui, esse assunto. Gostaria aí que você deixasse a sua Bíblia aberta. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência aqui é cobiça, desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. São os pecados sexuais. Eu vou até colocar aqui. Vou mostrar para vocês como que é essa separação. Existe uma separação aqui. As obras da carne são frutos de uma natureza pecaminosa ou elas são resultado de uma falha no caráter da pessoa? São práticas de uma vida segundo a natureza pecaminosa. Então, Paulo divide as obras da carne em 5 categorias: sexual, religiosa, emocional, relacional e excesso. Aí, algumas versões, igual por exemplo, essa versão aqui, essa Bíblia aqui, é a Bíblia de estudo do evangelista. Tá? Eu gosto muito dessa Bíblia. Não vou mostrar para vocês agora porque vai dar um trabalho, eu posso deixar cair o aparelho aqui. Então, essa Bíblia é a Bíblia de estudo do evangelista. Então, a versão dela, vou aqui atrás aqui, a versão dessa Bíblia é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida, edição de 2009. Nessa versão, ela vai falar apenas de 3 tipos de pecado sexual. Eu tenho outras versões que já vai falar de 4 tipos de pecado sexual. Nós vamos tratar aqui. O pecado sexual nós temos prostituição, impureza, lascívia. O pecado religioso nós temos idolatria e feitiçaria. O pecado emocional nós temos ciúme, ira e inveja. O pecado relacional nós temos inimizades, porfias, discórdias e facções. E o pecado do excesso é a 5ª categoria. Primeira categoria é sexual, né? A 2ª categoria é religiosa. A 3ª categoria é emocional, vai tratar do ciúme, da ira e inveja. A 4ª categoria vai falar das inimizades, da porfia, da discórdia e facções. A 5ª categoria, bebedice e glutonaria.
né? Que aí ele vai dizer, ó, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está entendendo? Então, olha só, 3 tipos de doutrina principais para serem tratadas hoje dentro da igreja: hamartiologia, doutrina do pecado; soteriologia, do plano de salvação; e escatologia, a doutrina das últimas coisas. Por que essas 3 doutrinas são as mais importantes? Eu vou te falar o porquê. Primeiro, a hamartiologia, ela vai mostrar que nós nascemos debaixo do pecado. Nós já nascemos, a nossa natureza, a natureza pecaminosa herdada de Adão. Romanos capítulo 5 vai tratar isso aí, tá? Ele vai falar acerca disso, que todos nós, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É um ponto. O plano de salvação, né, que vai falar a respeito de Romanos. Então, a hamartiologia, ela vai mostrar que nós nascemos debaixo do pecado. Nós estamos separados de Deus. Mas o que nós devemos fazer para que nós venhamos a nos aproximarmos de Deus? João 1,12, Evangelho de João 1,12, ele vai dizer o quê? João 12, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nos tornamos filho dele, né? Então vamos abrir João 12, que me fugiu a mente agora, o que está escrito lá? Ah, sim, lembrei, o Espírito de Deus me fez eu lembrar agora. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Aos que creem em quem? Maria, Pedro, Buda, Allan Kardec? Não. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 2 Coríntios 5,17, que está escrito: se alguém está em Cristo, porque as pessoas elas estão em muitas coisas, as pessoas elas adoram várias divindades, ou às vezes até nenhuma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Significa que quando a pessoa ela não está em Cristo, ela é velha criatura. Ela não é filho de Deus. Ela é criatura de Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque essa pessoa ela está em processo de regeneração. O que é regeneração? É a transformação para o novo homem, a transformação da velha criatura para a nova criatura. Está entendendo? Então, voltando a essa questão das obras da carne, eu estou explicando para você a importância do novo nascimento, a importância da doutrina da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira foi essa? A maneira que eu e você não vamos entender, não vamos compreender. O Espírito de Deus vai fazer a gente compreender e entender, mas as pessoas não entendem. Há muitos cristãos também que têm uma certa dificuldade para compreender o amor de Deus. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? Que forma é essa de Deus ter amado o mundo? O mundo aqui não é objeto, não é coisas. O mundo aqui é o ser humano, pessoas. Porque Deus amou as pessoas de tal forma que deu o seu Filho unigênito. Unigênito vem de único, Jesus Cristo. Né? Para que todo aquele que nele crê, você crê, eu creio, amém, não pereça. Não perecer o quê? É a morte eterna,
Porque a escatologia vai tratar de 3 tipos de morte, que nós vamos falar aqui agora a pouco. Mas que tenha a vida eterna. Que foi o que o homem perdeu lá no início. Por isso que a nossa natureza humana ela é pecaminosa, herdada de Adão, porque o homem perdeu esse contato. Aí, por último, escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, enquanto a martiologia ela condena, ela mostra que o homem nasce debaixo do pecado, enquanto a soteriologia ela mostra que existe uma forma, um plano para o homem se salvar, né? Por intermédio de Jesus Cristo, é claro, é óbvio. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, por mim, por Ele, Jesus, né? Então não existe salvação sem Cristo. Agora uma salvação que a gente vê hoje aí, ó, uma salvação barata, uma salvação aí, ó, de sem Cristo, sem Jesus, um cristianismo sem Cristo, a gente tem presenciado muito isso. Olha só, a escatologia ela vai mostrar qual é o destino final meu e seu. Aonde o homem vai passar a eternidade após a morte? Depende. Depende, porque a Bíblia vai falar que existe 2 caminhos. Agora, um caminho é a porta larga, o outro caminho é a porta estreita, mostrando que o ser humano tem um livre-arbítrio. Escolher. Você quer escolher a porta larga ou você quer escolher a porta estreita? Você quer estar com Jesus ou você quer estar com Satanás? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Não existe meio termo, limbo, nada disso. É céu ou inferno. Não tem, no Evangelho, no reino de Deus, não tem meio termo. Nem para lá, para cá, não tem isso não. Tá? Então, o que nós vamos, na verdade, tratar com vocês aqui? O que eu estou falando para vocês é que as 3 doutrinas, hamartiologia, soteriologia e escatologia, são as 3 doutrinas mais importantes. Eu ia falar para vocês acerca da morte. A escatologia ela é dividida em 2 partes, escatologia geral e escatologia individual. A individual ela vai tratar da morte, para onde o homem vai após a morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Enquanto a escatologia geral, ela já vai tratar em âmbito universal, né? Vai falar das dispensações bíblicas, vai falar das alianças, vai falar ela vai tratar da guerra do Armagedon, Gog e Magog, volta de Jesus, arrebatamento, vai tratar a respeito da construção do templo lá de Israel, das 2 testemunhas, enfim, vai tratar de tudo isso aí. Juízo final, milênio, né? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. A escatologia geral vai tratar de tudo isso. Anticristo, o falso profeta, né? Enfim, que não é o nosso assunto agora. Então, eu gostaria de passar para vocês agora o que significa obras da carne. As obras da carne são pecados graves que resultam da natureza pecaminosa do homem. Foi o apóstolo Paulo quem apresentou uma lista de práticas denominadas por ele como obras da carne. Ao escrever para os cristãos da Galácia, em Gálatas 5:20, já fizemos a leitura, e assim, a partir disso, conheceremos quais são as obras da carne e qual o significado de cada uma delas. Então,
Primeiramente, o que significa obras da carne? Para entendermos o significado da expressão obras da carne, precisamos primeiramente entender a forma com que o apóstolo Paulo utiliza a palavra carne em suas epístolas do Novo Testamento. A palavra carne no grego significa sarx, S-A-R-X, sarx. O apóstolo usa esse termo pelo menos em 3 sentidos. No sentido geral, a humanidade. No sentido específico, no aspecto físico e material da vida humana. E no sentido ainda mais específico, a natureza humana depravada e corrompida pelo pecado. A hamartiologia, ela vai tratar isso aqui, ó. O que o pecado ele fez com a natureza humana que Deus criou. É a mesma coisa. O que eu posso colocar um exemplo aqui? Você já viu uma laranja quando ela está passada ou quando ela começa a azedar? Você já viu o processo da laranja, como que ela fica, que cor, como que ela vai modificando a cor, né? Quando ela encosta na outra laranja, o que que acontece? Ela vai perdendo a sua forma, né? Ela vai perdendo a sua cor, né? E o ser humano, Deus ele criou o ser humano perfeito, com tudo Deus criou perfeito, perfeitamente. E o pecado, o que que ele fez? O pecado ele deteriorou, né? Então a nossa natureza humana ela é puxada para as coisas dessa terra. Esse assunto sobre obras da carne, gente, não é fruto do Espírito, não. Fruto do Espírito vai ser uma outra ocasião, nós vamos tratar isso aí. Por ser muitas coisas, por serem 15 elementos sobre obras da carne, que nós iremos tratar aqui. Então o fruto do Espírito vai ficar bem lá para frente. Então, olha só. Esse assunto, gente, ele é tão profundo, ele precisa ser tratado hoje dentro das igrejas. É um assunto... Quando a gente fala de doutrina não é uso e costume, doutrina é o que está na Bíblia, isso aqui, ó. Isso aqui é doutrina. Tudo isso aqui que que eu estou passando para vocês, isso aqui é doutrina. Tá? Então, o pecado, gente, na verdade, ele deixou o ser humano num estado terrível. Falando sobre as obras da carne, no capítulo 5 da carta aos Gálatas, é evidente que Paulo está aplicando a palavra carne para se referir à natureza humana pecaminosa. Inclusive, ele estabelece um contraste especial entre carne e espírito, do grego pneuma, né? Por exemplo, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Agora, o que são obras da carne? O que são? Então vamos lá. Nesse ponto já ficou claro que as obras da carne são vícios originados da própria natureza humana caída. Então, antes de falarmos sobre quais são as obras da carne, precisamos entender que a lista apresentada na carta aos Gálatas possui semelhanças com outras listas também elaboradas por Paulo em outras ocasiões. Aí a gente vai ver Romanos 1,18, a gente vai ver 1 Coríntios 5, 9 a 11, o 6 e 9, 2 Coríntios 12, Efésios 4, 19, Colossenses 3, 5, 1 Tessalonicenses 2, 3, 1 Timóteo 1, 9, 10, 2 Timóteo 3, 2, Tito 3, 3 em diante. A referência de 2 Coríntios 12, do 20 ao 21, por exemplo, possui notável semelhança com a lista apresentada em Gálatas 5, 19 e 21, apesar de também haver algumas diferenças naturais. Na lista registrada em Gálatas, a qual estamos estudando aqui, o apóstolo mencionou 15 elementos reputados como obras da carne.
devemos também notar que essa relação é representativa, ou seja, não pretende ser exaustiva. Isso significa que o apóstolo Paulo selecionou algumas práticas pecaminosas para representar as obras da carne. Isso fica claro ao final da lista das obras da carne, quando o próprio apóstolo Paulo conclui dizendo que coisas semelhantes a estas. Então a seleção de itens apresentados por Paulo apresenta algumas sobreposições. Isso significa que há elementos que de alguma forma, por sua similaridade, se repetem. No entanto, depois de termos que a lista das obras da carne é representativa, podemos perceber que, de modo muito sábio, o apóstolo organizou os 15 elementos citados nesta lista em 5 grupos principais. Esses grupos praticamente representam a base da qual todos os outros pecados derivam. E aí a gente já falou, né? Pecados relacionados à imoralidade, né? Nós temos aí a prostituição, impureza, lascívia. Pecados relacionados aos falsos deuses, nós temos idolatria e feitiçaria. Pecados relacionados à rivalidade, nós temos inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Pecados relacionados ao excesso, embriaguez e glutonaria. Bom, agora, gente, nós iremos tratar das obras da carne. E aí, o que eu vou fazer? Algumas coisas que não tiverem aqui, eu vou jogar para uma outra parte. Então, agora, nós vamos falar sobre prostituição, tá? Senta na poltrona aí, meu querido, ó, pega a Bíblia, fica firme, porque o negócio agora vai ser apertado, tá? Agora nós vamos tratar de assuntos seríssimos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir concluir todos os estudos hoje, por ser muito grande. Vou deixar talvez para outro dia, ou para amanhã, ou hoje à noite, após o culto de libertação, ou amanhã à tarde, depois do almoço. Eu devo fazer mais vídeos relacionados a obras da carne, frutos do Espírito, porque eu vejo que esse assunto é um assunto de muita relevância, um assunto importantíssimo, fundamental para as nossas igrejas, porque existem muitas pessoas que estão envolvidas com essas práticas, pessoas que precisam ser libertas e pessoas que não conseguem ser felizes em área alguma na vida, porque ainda estão presas ainda a essa área. Então vamos tratar aqui sobre a prostituição espiritual, a prostituição. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o que significa prostituição? Prostituição, gente, é quando uma pessoa ela vende o corpo para receber dinheiro ou algo em troca, ou por um pedaço de pão, tá? Então a pessoa ela entrega o seu corpo. Isso aí é prostituição, tá? Agora vamos lá para o início. Os desejos carnais, como a prostituição, fazem parte da natureza terrena do ser humano. Colossenses 3,5. Que surgem dentro de seu coração. Marcos 7,21. Existe um espírito maligno de prostituição que impede as pessoas de ver que está errada e em pecado. Por isso, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Oséias 5,4. Por isso, esta batalha é espiritual contra potestades, de Efésios 6,12, e precisamos orar e jejuar para vencer, de acordo com Marcos 9,29.
Então vocês estão vendo que a prostituição ela faz parte da natureza terrena do ser humano. Não tem como o ser humano querer cortar isso aí, porque a nossa natureza humana é pecaminosa. Mas ele vai dizer que nós precisamos orar e jejuar para vencer, né? Pagar esse preço aí, se a gente verdadeiramente quisermos vencer essa batalha aí. Agora, quais os tipos de prostituição? Então nós vamos refletir aqui sobre os atos que são considerados prostituição na Bíblia. Número 1, gente, prostituição espiritual, Levítico 17:7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. A prostituição espiritual se refere à mistura de crenças, de acordo com Deuteronômio 31:16, quando o povo aceitava os ensinos dos povos pagãos ao seu redor e adotava os seus deuses. Êxodo 34:14-15. O Senhor dizia que se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Toda vez o povo se afastava de Deus, estavam se prostituindo com outros deuses. Juízes 2:17. Então, a prostituição espiritual aqui, lá embaixo, ela vai dizer que a prostituição espiritual, ela nada mais é do que servir a dois senhores, tá? Deixa eu diminuir o tamanho aqui, tá bem grande. Então, servir a dois senhores era, na verdade, uma prática de prostituição espiritual. A gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque a prostituição espiritual, ela pode nos atingir, podemos nos envolver com a prostituição, podemos ser influenciados pela prostituição espiritual, assim, a qualquer momento. Como assim, mesmo? Digamos, você recebeu uma promessa de que você vai receber um determinado valor aí. Vamos colocar o financeiro mesmo. Aí o que acontece? O ser humano, ele não tem paciência, que é uma das maiores virtudes nossas, é a paciência. E em determinado momento da nossa vida, a gente não tem paciência, né? A gente quer as coisas tudo para ontem. Nós estamos vivendo, por exemplo, um período na face da Terra que a tecnologia ela está ensinando que tem que ser tudo muito rápido, tem que ser negócio, as coisas tem que ser assim. Já viu aquela pessoa que não tem muita paciência, que ela vai pegar um vídeo para assistir? Hoje nós estamos tendo inúmeros problemas em relação a isso. Não faz vídeo de 10 minutos, não faz vídeo de 5 minutos, não, porque se você fizer vídeo, quer dizer, não faz vídeo de 1 hora, não, porque se você fizer vídeo de 1 hora, as pessoas não vão assistir. Elas querem um negócio muito rápido, não acabou e... Você está entendendo? Então, essa tecnologia de tudo muito rápido, ela está influenciando a nossa vida espiritual por almejar coisas da parte de Deus e leva a gente a acabar buscando o quê? Outras divindades, porque até então, no momento que eu esperei, Deus não realizou aquilo que eu queria naquela hora, e aí a pessoa ela cria um argumento, ela cria um pretexto para abandonar, para sair da presença de Deus, para consultar outros deuses e alcançar o que ela queria. Os irmãos se lembram de um filme chamado Motoqueiro Fantasma? Assista esse filme para você ver. Motoqueiro Fantasma é um filme feito com Nicolas Cage. E tem uma parte do filme que o pai dele estava doente
O pai dele estava com um problema lá de saúde, lá, não sei o que era. E o motoqueiro fantasma prometeu algo para ele, ele fez um pacto lá, e o pai dele foi curado. Passou algum tempo depois, o pai dele morreu. Aí o motoqueiro fantasma falou assim, olha, eu disse que eu ia curar ele, mas eu não disse que eu ia salvar ele. Tá entendendo? Então, as pessoas estão às vezes em busca de algo, sabe? E muitas das vezes aquilo não acontece no momento dela. Aí sabe o que ela faz? Ela vai consultar outras divindades, um horóscopo, uma pirâmide, uma bola de cristal. Ela vai atrás de outras entidades. Tem pessoas que deixam o evangelho para se envolver com outras religiões, com outras seitas. Tem pessoas, espiritismo, budismo e várias outras religiões que não é o mesmo Deus que nós servimos, né? Então você vai encontrar essas pessoas que estão no meio do corpo de Cristo. Aí depois, o engraçado é que quando essas pessoas elas voltam, se é que voltam, né? Mas tem pessoas que voltam, aí às vezes Deus fala assim, ó, não é para orar, não é para interceder, não é para ir na casa dela. Ah, mas por quê? Porque sou eu, Deus, que eu estou tratando com essa pessoa. Então não vai, não ora, não intercede, sou eu que estou tratando. Ah, mas ela está enferma. Se você for lá, você vai pegar a enfermidade dela. Se você for lá, você vai pegar a luta dela. Então, a prostituição espiritual é um perigo. É um perigo muito grande, porque muitas das vezes hoje você podemos criar uma expectativa para algo, e às vezes aquilo não acontece, e aí a gente acaba querendo pular a cerca, por não saber esperar. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande em relação a isso aí, para a gente não se envolver com a prostituição espiritual. O misticismo também é um tipo de prostituição espiritual. Levítico 20, versículos 5 ao 6. Quando Gideão fez uma estola ou veste sacerdotal e o povo adorou a ela, e o Senhor considerou isso como uma prostituição espiritual. Havia ainda um tipo de prostituição cultual, 2 Reis 23, 7, onde as sacerdotisas eram prostitutas cultuais, entregando seus corpos como culto aos seus deuses. No Apocalipse, a falsa igreja é ilustrada pela meretriz, como se diz mulher, ou seja, igreja, mas se prostitui como uma religião falsa e símbolo de prostituição espiritual. Tá? Hoje em dia a gente tem que também tomar muito cuidado com isso aí também. Tem muita coisa estranha acontecendo no evangelho aí. Muita coisa esquisita. Aí, gente, pregadores que estão adulterando a palavra de Deus, 2 Coríntios 4:2, praticam prostituição espiritual. Resumindo, prostituição espiritual significa servir a dois senhores, Mateus 6:24. Prostituição espiritual é uma obra da carne. Tá entendendo? Então, meu querido, eu vou finalizar por aqui a prostituição espiritual. Depois nós vamos entrar para prostituição comercial, será o nosso próximo vídeo, ok? Então, eu gostaria de fazer uma oração neste momento, em nome de Jesus. Amado e querido Deus, eu venho clamar ao Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, te agradecer, ó Deus meu Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade. Meu Deus, se há alguém, ó Deus meu Pai, envolvido em prostituição espiritual, se há alguém, ó Deus meu Pai, que foi tocado pelo inimigo para abandonar a Deus, para abandonar a sua presença, para deixar a sua presença, para buscar adoração a outros deuses, que não é o mesmo Deus da Bíblia, que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que essa pessoa ela seja liberta agora, que essa pessoa, Deus meu Pai, agora ela seja, Deus meu Pai, tocada pelo Espírito de Deus para não tomar essa decisão. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, meu Deus, meu Pai, possa estar libertando essa alma, libertando esse homem, libertando essa mulher da prostituição espiritual.
Guarda, Deus, o teu povo. Não deixa, Deus, meu Pai, o teu povo se influenciar por falsos deuses, por divindades pagãs, que não é o mesmo Deus da Bíblia. Nós te louvamos, te agradecemos nessa manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.